eu ajudei a formar no Brasil uma coisa que era os direitos do telespectador, as coisas às quais o telespectador teria direito. Entre outras, estava o direito de participar da decisão sobre renovação ou não das concessões. E ela tocou no assunto, o problema das concessões e da regulação da mídia no Brasil é gravíssimo. E entre os direitos estava a educação midiática, mas isso há muitos anos, porque eu tenho alguns anos de estrada. E eu vejo no que ela falou, eu sou um dos que vai querer a apresentação que você fez, eu vou querer para mim. O valor dessas ideias e a necessidade de nós debatermos o assunto da educação mediática. Eu quero falar algumas coisas sobre isso para vocês. Eu estava aqui andando na biblioteca e eu vi, eu nunca tinha vindo aqui, e esse prédio acho que é um projeto do Gasperini, não é? É um arquiteto que eu gosto muito. Eu estava vendo o uso dos livros, as pessoas que vêm aqui. Eu perguntei para algumas pessoas durante o meu passeio aí, me disseram 1000 pessoas por dia vêm aqui, às vezes no fim de semana mais. Aí o Pierre me contou que são 28.000 na média por mês. São públicos diferentes, são extrações de pessoas diferentes, que é raríssimo de encontrarmos. Nesta biblioteca, nós temos um painel muito interessante da gente paulistana, da gente brasileira. Tem gente dormindo fora, descansando, porque o parque acho que fecha às 19 horas, as pessoas não podem passar a noite aqui. Tem gente que vem porque o banheiro é limpo. E eu fui ao banheiro e tinha umas mulheres lá cuidando do banheiro. Eu falei, mas eu vim no banheiro das mulheres. Não, aqui é só a sala de espera. E aí os dois banheiros saem do mesmo espaço. Tem gente que vem aqui porque o banheiro é limpo. Tinha gente lendo jornal. Tem muita gente trabalhando com o seu próprio notebook. Tinha um grupo de jovens com violão ali fora. Muita gente jogando games, gente usando a internet, gente acessando informação. Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que estão nos games. E é por aí que eu começo a falar, Alexandra, como o mundo deu uma volta. Como existe algo de monstruoso a ser enfrentado quando nós pensamos em educação midiática. Eu tenho um filho de 32 anos. Eu sei que vocês vão falar, mas não parece, professor. Deveriam falar isso por educação, tá certo? Não parece, jura, professor? Tenho um filho de 32 anos e uma filha de 29. Quando meu filho tinha 3, 4 anos de idade, e eu pensava em dar brinquedos para ele, depois uns 5, 6, 7 anos de idade, eu pensava, eu nunca vou dar uma arma para o meu filho, para ele brincar com uma arma. Eu, quando era criança, lá em Orlândia, eu tinha um cinturão com 2 coldres, de 2 revólveres, e eu me sentia um próprio astro de um filme de bang bang, como se dizia, um filme de faroeste. E eu brincava de apostar duelo, que é sacar a arma rapidamente. Brinquei muito com revólver, tinha espingarda, metralhadora. Falei, não vou dar isso para o meu filho. Não quero que meu filho aprenda a brincar com coisas que matam pessoas. Eu não quero que ele tenha uma relação lúdica com a morte, que o romantismo contemporâneo tem, mas de um jeito
muito absurdo. O romantismo do século XIX, ele identificava na morte um limite, uma finitude da humanidade. O culto da morte começa ali. A vida além da morte aparece no Lord Byron, no Bram Stoker. Mas nós hoje temos avalanches de uma estética da morte que é quase um Marquês de Sade tecnologizado num capitalismo que se gaba, que goza ao produzir formas de destruição. Eu não queria isso para o meu filho. Não vou dar revólver. Revólver de plástico, revólver que imita arma de verdade, nem pensar, não entra na minha casa. Eu vou dar para o meu filho, uma das coisas eu posso dar videogame. As crianças tinham fissura por videogame. Então eu dei videogame lá, todos os pais da minha geração. Um dia eu cheguei em casa para ver meu filho jogando. Meu filho sabia falar o nome de todas as armas que existem para vender. No game, ele podia acionar um mecanismo que ele escolhia a AK-47. Eu não sei, ele sabia. AK-47, o outro tipo de fuzil, sabia tudo. E o jogo era de dar tiro nas pessoas. Mas uma coisa horripilante. O meu cinturão, o meu coldre de filme de mocinho era um anjinho barroco perto do brinquedo que eu dei para o meu filho. Por ignorância, mas dei. Era uma inocência disputar um duelo com um bandido ou com um xerife e acertar um tiro no joelho dele com as coisas que esses games fazem. E eu disse para vocês que eu ia falar um pouco de educação midiática para mostrar como as coisas são monstruosas e como elas mudaram de escala e como a biblioteca é um espaço vital. Nós estamos num tempo em que o governo, que aí está, toma todas as medidas para facilitar a circulação de armas e todas as medidas para dificultar a circulação de livros. Eu não sei se vocês pararam para pensar, isso tem um significado atordoante. Agora mesmo nós estamos convivendo com notícias de censuras a livros, uma no estado de Rondônia, e a parte mais engraçada é a censura de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Depois eles voltaram atrás. No tempo da ditadura militar, eles censuravam o stand-down, porque o nome do livro era Vermelho e o Negro. Então devia ser coisa de comunista. Esse negócio de Cubas, sabe como é que é, né? Então censuraram o comunista do Machado de Assis. Depois voltaram atrás. Mas há uma discussão também sobre censura de livros. É uma denúncia, está sendo discutido para trabalho de leitura nos presídios. Eu não quero prolongar a acusação ainda não esclarecida e tudo mais, não se trata disso, mas se trata de perceber que o expediente da censura, que nós acreditávamos banido do Brasil, vira e mexe, aparece de um jeitinho aqui, de outro jeitinho ali. E, do outro lado, a circulação das armas é facilitada por todas as maneiras. Nós estamos vivendo um período em que as autoridades, ou parte delas, gosta mais de um trabuco do que de um livro de poesia. Isso quer dizer alguma coisa. Isso não é bom para as bibliotecas. Isso não é bom para quem trabalha com bibliotecas. Isso não é bom para quem está envolvido com educar as pessoas. Educar, conduzir.
trazer, atrair as pessoas e as crianças num percurso em que o conhecimento é expandido, em que o conhecimento das diferenças é ampliado. Isso que está acontecendo no poder do Brasil não ajuda a gente a educar, não ajuda a gente a aprender, não ajuda a gente a conviver, não ajuda a gente a contemplar, no sentido grego do termo, de contemplação, pensamento, viajar na filosofia. Lupicínio Rodrigues, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa como quando começa a pensar? Esse tipo de contemplação, isso não vem sendo estimulado. Mas eu disse que eu ia lembrar vocês de que a coisa ficou muito pior do que era, muito pior. A indústria dos games, que tem coisas inocentes e tem festivais de matança, de morticínio, se tornou um dos polos econômicos mais potentes de Hollywood. É um mercado em crescimento e muito poderoso. Mas há mais do que isso. Há uns 20 anos, se nós fôssemos olhar quais as empresas mais valiosas do mundo, nós encontraríamos a Exxon, nós encontraríamos a General Electric, nós encontraríamos talvez Coca-Cola. Hoje, as indústrias mais valiosas do mundo, ou as companhias mais valiosas do mundo, são grandes oligopólios. E tem nome. É o Google, mas não exatamente o Google. Existe uma holding que carrega o Google. O nome não importa. O Facebook, mas não exatamente o Facebook. É pelo menos um tripé. Facebook, WhatsApp e uma outra coisa aí, acho que Instagram. Amazon, Apple, dos computadores Macintosh. Algumas dessas empresas estão triscando o valor de $1 trilhão. O valor de mercado de algumas dessas companhias está na casa, um pouquinho abaixo, às vezes um pouquinho acima, de $1 trilhão. $1 trilhão é um número maior que o PIB de vários países somados. A economia mundial dá uns 50, 60, por aí, trilhões de dólares por ano, o PIB mundial. Algumas dessas empresas batem nesse valor, e atenção para isso. Elas conformam um novo estado do capitalismo, um novo estágio do capitalismo, produzindo uma coisa que não é petróleo, que não é substância física nenhuma. Eles chamam isso de serviço e chamam isso de tecnologia. Mas o que essas empresas fazem é extrair olhar. Elas capturam o olhar das audiências, vendem esse olhar e os dados que estão junto com ele. E, com isso, são empresas, na minha definição, extratoras de olhar. Eu peço um pouco mais de atenção de vocês para isso. Eu não sei quem aqui tem Facebook. Imagino que uma parcela. Eu não tenho Facebook e eu vou explicar por quê. O Facebook traz para a nossa sociedade
um modelo de exploração que faz os subterrâneos, os porões das fábricas de Londres, que Marx observou para escrever o Capital, parecer um jardim da infância. Ali as crianças trabalhavam 12 horas por dia, 14 horas por dia. O capitalismo parecia sádico, impiedoso. Uma taxa de exploração bárbara. Uma taxa de mais-valia sem limites, que era impulsionada pelas inovações tecnológicas. Pois bem, quem tem Facebook, eu acho algo fascinante, primeiro, um trabalhador braçal gratuito. Faz ali um trabalho escravo, porque não ganha um tostão. Qual é o trabalho? O trabalho é escrever coisas lá, postar fotografias lá, prato de comida, gato. O trabalho é fazer redes com as pessoas, indicar outros para fazer parte do grupo. Tudo de graça, horas por dia, horas por dia. Em primeiro lugar, essa pessoa é uma escrava, trabalhando várias horas por semana. Em segundo lugar, essa pessoa é matéria-prima. Por quê? Porque as coisas que entram lá são traços, fragmentos, momentos da vida dela. Ela que leva aquilo para lá, ela que é a personagem das coisas que estão lá. E, por fim, em terceiro lugar, essa pessoa é a mercadoria, porque o que é vendido é ela. É maravilhoso. Esse é o melhor negócio do mundo. Pensem bem. O Facebook, e eu vou em reuniões com eles, vêm os diretores, às vezes, dos Estados Unidos, eu falo essas coisas para eles, e eu adoro perguntar quanto dinheiro vocês fizeram no Brasil ano passado. Isso nós não contamos, é dado confidencial. E eu falo, mas como vocês querem uma relação de confiança com a nossa sociedade se vocês não contam nem quanto dinheiro vocês ganham aqui? Nós sabemos quanto dinheiro a Globo faz, quanto dinheiro a Bandeirantes faz. Nós não sabemos quanto dinheiro o Google faz, quanto dinheiro o Facebook faz aqui, com o trabalho das pessoas que têm Facebook. A pessoa é a mercadoria, a mão de obra e a matéria-prima. Quanto custa a mão de obra? 0. Quanto custa a matéria-prima? 0. Quanto dinheiro o Facebook gasta para contratar digitador? 0. Quanto ele gasta para contratar fotógrafo? Vídeo? Nada, não gasta nada. Quanto ele gasta para pagar os direitos autorais do prato de comida que o infeliz comeu e postou lá? Quem comeu foi ele, a história é dele. Nada, não paga direito autoral. Não paga direito autoral. Vamos lá. E, por fim, o que é vendido? Do que o Facebook ganha dinheiro? De vender o olhar das pessoas para anunciantes, mas de vender os dados das pessoas. O que você gosta de ler, o que, claro, você gosta de comer, que tipo de gato você gosta de criar. Tá certo? Tudo isso, que tipo de game você gosta de jogar, tudo isso abastece um mercado e uma indústria gigantesca. Tanto que essas empresas são as empresas mais caras do mundo. O capitalismo mudou de configuração. Fala para mim, a Amazon não é uma extratora de olhar, porque ela vende livros. Sei. A Amazon é uma extratora de olhar e uma extratora de dados. A Amazon sabe, eu sou frequentador. Lamentavelmente.
A Amazon sabe o livro que eu gosto de ler mais do que eu. Ela me indica, eu fico fugindo disso. Como ela descobriu? Sei que ela vende livros. Ela vende olhar e vende dados. Pois bem, gente, uma passagem mais para esse raciocínio, para a gente chegar na educação midiática. Eu não quero fugir do assunto, controlo o meu tempo, tá? Me caça a palavra. Pois bem, recentemente, há 3 dias, eu vi uma notícia efusiva. O New York Times estava contente porque ultrapassou 5 milhões de assinantes. De fato, é um grande feito isso. 5 milhões de assinantes, a maior parte digital, para um jornal, gostemos ou não, independente, e um jornal que faz uma cobertura muito crítica da política americana, especialmente muito crítica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que conta histórias valiosas do mundo inteiro. 5 milhões de assinantes. Eles estão conseguindo fazer uma passagem pela qual a receita com assinaturas vai ser o pilar fundamental de sustentação daquele negócio. Isso é bom, deve ser comemorado. No Brasil, os nossos jornais, que sobrevivem, estão numa escala de 200, 300 mil assinantes. O Facebook, quantos usuários ativos tem o Facebook no mundo? 2 bilhões e 700 mil. Quase 3 bilhões de seres humanos. Eu gosto de dizer, o Facebook tem toda a humanidade de usuário, menos eu. A quantidade é menos 1, menos eu. Mas eu tenho WhatsApp. Eu tenho WhatsApp. E outro dia eu falei alguma coisa de impressora, eu não aguentava mais receber propaganda de impressora no meu e-mail. Instagram eu abri por uma necessidade técnica, mas não uso. Mas eu estou lá, no banco de dados deles. Eles sabem quando eu vou morrer. Como eles sabem? Eles sabem os exames que eu faço. Os exames de saúde que eu faço estão nos laboratórios. A gente pega por internet. Eles sabem quanto eu tenho de triglicérides, quanto eu tenho de colesterol, quanto é a batida do meu coração. Sabe as doenças que eu já tive, que remédios que me receitaram. Eles sabem quando eu vou morrer. Mesmo eu não tendo Facebook. Pois bem, gente, apressando o passo aqui. As redes sociais, eu tenho estudado esse assunto, são grandes propagadoras de uma questão midiática que está produzindo fissuras no edifício, não na democracia só, mas no edifício do projeto democrático, o projeto democrático. Essas redes que estabeleceram esse tipo de relação com seus usuários são as principais veiculadoras das chamadas fake news. A educação midiática, no nosso tempo, está cada vez mais alerta para a questão das fake news. Eu quero falar 2, 3 coisinhas sobre isso. Educação midiática, hoje, é uma forma de proteger as pessoas contra manipulação e contra mentira. O que a Alexandra mostrou aqui é genial, porque mostra exatamente isso. Como um vereador, pondo a cara lá, economize água, ganha mais voto do que se ele pusesse a cara dele e vote em mim. Ele produz um tipo de comunicação, não para preservar a água, mas para preservar os votos que ele tem. O governo faz comunicação de saúde não para salvar as pessoas de uma determinada enfermidade,
mas para convencer as que não têm aquela enfermidade de que aquele governo é muito bonzinho, muito preocupado e, portanto, votarão nele. Toda a educação midiática, o tempo todo consciente da representação, dizer que as mídias representam a realidade significa dizer que elas não trazem a realidade, elas constituem uma realidade. Pois tudo isso, agora, foi para uma escala muito maior, as chamadas fake news. Um Facebook com 3 bilhões de usuários, 2,7 bilhões de usuários no mundo, produz mais estrago para a democracia do que 30 manchetes mentirosas na capa do New York Times, que tem 5 milhões de assinantes. E produz um fanatismo no lugar que deveria ser ocupado pela razão e pela política. Por isso, a educação midiática tem se voltado muito para isso. Existe uma instituição internacional, vocês conhecem, que é a IFLA, a Federação Internacional das Associações de Bibliotecas. Desde 2017, 2018, vem chamando os seus afiliados para a importância das bibliotecas no combate à profusão de desinformação que está em marcha hoje no mundo. As bibliotecas podem ser um dos lugares mais preciosos nesse tipo de atividade. Poucos outros lugares podem cumprir essa função. Eu acabei de lançar um livro chamado Existe Democracia Sem Verdade Factual? Interrogação. E eu falo lá da imprensa e falo das bibliotecas. Poucas instituições, como as bibliotecas, podem ter um papel tão relevante. Eu elencaria bibliotecas, escolas e imprensa. Agora, a gente tem essa profusão da desinformação, essa avalanche das chamadas fake news. Como enfrentar isso? Sim, nós precisamos transformar os nossos núcleos em locais de pensamento crítico. Um dos motivos pelos quais eu digo que as bibliotecas são insubstituíveis e teriam que ser fomentadas e não abandonadas, tem a ver exatamente com a descrição que eu faço do nosso tempo. O estágio contemporâneo do capitalismo, presidido por esses grandes conglomerados que são os extratores de olhar, tem duas características essenciais. A primeira é não deixar o infeliz do ser humano ter 1 minuto de sossego. Mais um tempo, vocês vão ouvir propaganda enquanto dormem. A pessoa vai fazer um xixi num banheiro, tem propaganda. Ela vai embrulhar alguma coisa, tem propaganda. Acessar qualquer coisa que seja, você tem que atravessar um cipoal de propaganda. Uma das características desse capitalismo é não deixar você sozinho nunca. O tempo todo o ser humano é assediado, ele é bombardeado por mensagens que querem capitalizar alguma coisa. Ele não tem por onde escapar. Primeira característica. Segunda característica desse capitalismo. Ele não permite o encontro dos diferentes. Eu quero explicar um pouco essa situação. A gente fala muito que a internet são as pessoas em rede. A ideia de rede social é muito antiga, muito anterior às plataformas sociais. Mas a ideia de rede social, na internet, ela não aparece muito como uma rede de pessoas livres. Ela aparece melhor, ela aparece com mais clareza, como uma rede de muralhas separando pessoas livres. São caixas. Estamos dentro de caixas.
E uma das coisas que atrapalham o jogo de acumulação nessa economia do olhar é o encontro com o que é diferente. As chamadas bolhas da internet, elas não são casuais. Elas não aconteceram por acidente. Elas são necessárias para um tipo de propagação de discursos e para um tipo de acumulação de capital. Elas são necessárias. É por isso que elas estão conformadas assim. Como elas facilitam a propagação de discursos? Agrupando pessoas em torno de certos fanatismos. Peguem qualquer um, existem vários. Pode ser até a torcida do Corinthians, mas pode ser também a torcida do Palmeiras, ou pode ser os apoiadores da ditadura militar, que acham que a ditadura militar tem que voltar. Qualquer grupo de fanatismo. A diferença é que a torcida do Corinthians, a torcida do Palmeiras, são grupos de alegria, são grupos que compartilham um prazer. Enquanto aqueles que acham que a ditadura militar tem que voltar no Brasil, se agrupam a partir do impulso de matar os diferentes. Esses grupos de fanatismo, com base no preconceito racial, nós temos ministros que falam que o dólar não pode ser muito barato, porque senão as domésticas vão querer ir para a Disneylândia. Vocês viram isso? Vocês viram isso? Esses grupos, eles ajudam na propagação de uma indústria que gera dinheiro, que é a indústria das fake news. De que maneira? O sujeito pega lá no telefone algo caluniando alguém de quem ele não gosta, e ele imediatamente diz, eu sabia, esse tipo nunca me enganou, e passa aquilo para frente. Sem a menor preocupação com a verdade factual ou não que está ali. Ele não quer saber. Ele passa para frente. Passando aquilo para frente, ele vai ganhar aplauso, palminhas, porque agora também é o tempo dos hieroglifos, né? Nós estamos sendo analfabetizados pela tecnologia. Tem 3 tipos de alegria hoje na humanidade. É a carinha rindo saindo lágrimas fazendo assim, e uma outra lá. É o que as pessoas conseguem expressar. Vai passar aquilo, vai receber um pagamento afetivo, porque o que move a fake news é um pouco a carência afetiva, e aquilo remunera em número de cliques, não sei o que, quem está produzindo aquilo lá. E isso favorece a propagação de discursos de intolerância, discursos de ódio e do fanatismo perigoso. O que reproduz aspectos culturais que nós já vimos no século XX, com regimes totalitários, e reproduz aspectos culturais de certas formas de dominação do século XIX, como o bonapartismo, agora com tecnologia pesada. Como é, então, que nesse capitalismo, que tem essas 2 características, a primeira é, você não pode ficar sozinho nunca. Você não pode ficar em paz, em sossego, em meditação, nunca. E a segunda é, você não pode encontrar os diferentes nunca, fique só na sua tribo de iguais. Como é que a educação midiática pode atuar? A biblioteca é um dos únicos espaços em que uma pessoa pode experimentar alguns minutos de silêncio, concentrada, provavelmente lendo, mas talvez ouvindo. É um lugar socialmente construído que prestigia essa possibilidade. E a biblioteca, como centro de cultura que ela sempre é um dos poucos, mas não dos únicos, lugares que pode promover encontros surpreendentes. Favorecer o diálogo com interlocutores que eu não conhecia. Eu faço isso quando leio, mas eu posso fazer isso num debate.
A educação midiática, no nosso tempo, ela passa por aí. Existe um livro bem atual sobre... Eu trouxe dados aqui, na verdade eu trouxe 6 folhas de anotações. Depois eu vou ver se eu torturo vocês com elas ou não. Mas... depois eu ponho na rede, eu ponho no meu Facebook. Mas existe um especialista em educação midiática, que é o David Buckingham, um cara de Londres, que vai vir aqui no dia 28 para uma palestra. Eu vou fazer a apresentação dessa palestra. E ele acaba de lançar um livro chamado Manifesto da Educação Midiática. Você já ouviu falar? Nesse Manifesto da Educação Midiática, eu separei umas 10 passagens, mas eu gostaria de falar de uma. Meu tempo já deu, né? Não, eu estou encerrando, porque eu acho que também a gente pode... Veja que coisa interessante. Uma das coisas é a educação midiática não substitui a regulação. A educação midiática prepara as pessoas para entender a necessidade da regulação. Sem regulação não tem democracia. Sem regulação dos meios de comunicação, nós não temos nem liberdade, porque a liberdade fica distorcida. Não é à toa que todas as democracias fizeram a regulação. E não é à toa que o Brasil se recusa a fazer. Ele diz, a educação midiática prepara a regulação, mas não substitui a regulação. É algo muito importante. Ele também aponta erros na conduta do Facebook e como esses erros podem, sim, ameaçar a democracia. Ele fala que nós vivemos numa sociedade totalmente mediada, o que é verdade, mas totalmente mediada não pela razão, mas por mecanismos manipuladores ou alienantes, que nós precisamos prestar atenção. Portanto, hoje a educação midiática, e com isso eu encerro, ela lida com chamar a atenção das pessoas para a verdade factual, ou seja, para o que acontece de fato. Eu sei que vocês estão com uma luzinha na cabeça agora, mas o que é a verdade? Quem é que sabe o que é a verdade? Quem é que vai bater o martelo no que é verdade e no que é mentira? Calma, porque a verdade factual é uma categoria que eu tomo emprestado de Hannah Arendt, quando diz que os fatos e os acontecimentos são a própria textura do domínio político. A política não é outra coisa que não uma discussão permanente sobre os fatos. E os fatos, nós sabemos quais são os fatos. Que nós estamos juntos aqui agora, isso é um fato. A tais horas, na tarde do dia 13 de fevereiro, estiveram reunidos na biblioteca tantas pessoas, isso é um fato. Assim como é um fato que este é um governo que favorece a circulação de armas e dificulta a circulação de livros. São fatos. Podemos discutir sobre eles, podemos ter opiniões diferentes sobre isso e tomara que tenhamos. Mas se nós tirarmos a base dos fatos, a política sai de cena. E o que entra em cena é o fanatismo. O que entra em cena é uma espécie de religião tanática, no sentido de morte, religião de extermínio, religião de combate aos diferentes. Essa religião é a negação da política, e é a negação da razão, a negação do diálogo. Hoje, a educação midiática lida com combater esse tipo de mentira, uma mentira essencial, e com chamar a atenção das pessoas para os fatos, para a gente depois ter opiniões diferentes sobre os fatos e fazer uma política com base na razão. Eu sei que ficam muitos pontos a se discutir, e eu deixo esses pontos porque nós também vamos poder discutir aqui.
mas existem até receitas. O que deve ser visto? Como montar os laboratórios. Eu faço parte de uma organização que tem qualificado professores em torno da educação midiática. Agora, ainda durante o governo anterior, se conseguiu que a Base Nacional Curricular contemplasse a educação midiática como uma atividade obrigatória, de algum jeito, nas escolas. Várias escolas brasileiras começam a adotar isso aí, a preparação de professores para isso. Alguma coisa está acontecendo. E as bibliotecas podem ter um papel central e já começam a ter em alguns lugares. Era o que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado, gente.